Fala, amigo do canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos inscritos e não inscritos aí do canal. Meus amigos, lê um relato aqui do amigo pastor Salomão Soares, de Blumenau. Salomão Soares, de Blumenau. Lê aqui o relato dele aqui para vocês. Seu Mauro, muito boa tarde, sou inscrito no seu canal. Tem um ponto de pregação aqui em Blumenau. Mês passado eu contratei um rapaz para fazer um serviço elétrico aqui, ou seja, a instalação de 8 aparelhos de ar-condicionado de 24.000 BTUs cada um. Atenção, aqui onde moro, entre fase e neutro, é 127, porém os ar-condicionados são todos 220. Optei pela tensão 220, pela quantidade de ar-condicionado e também pelas dicas que eu assisto aí no seu canal. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. E optei por conta da tensão e não sobrecarregar muito a rede elétrica, né? Fiz essa opção por assistir os seus vídeos e acreditar que o senhor seja um homem de palavra e passe para a gente só verdades. Muito obrigado, pastor, pelo elogio. E gostaria muito que o senhor me auxiliasse em uma dúvida que tenho. Porém, são 8 aparelhos de 24.000 BTUs cada um. E noto que quando ligo todos os aparelhos, tem uma queda muito grande nas lâmpadas. As lâmpadas dão uma queda muito grande e fico querendo apagar quando ligo os 8 aparelhos. E vou lá no relógio, o medidor, melhor falando, e noto que os cabos estão muito quentes. Estou com medo que dê um problema e gostaria muito que o senhor me desse uma dica aí como solucionar essa situação. Notei também que ele colocou um fio de 10 milímetros quadrados para alimentar todos os ares condicionados e não separou os fios dos ar, nem colocou disjuntor para cada um. Tá, eu entendi aqui o que o pastor quis falar. Muito obrigado pela sua atenção. Aguardo a sua resposta. Ele colocou aqui embaixo entre aspas, entre parênteses, e ele colocou um só disjuntor em 3 entradas e 3 saídas para todos os ar-condicionados. Gostaria muito que o senhor me auxiliasse e me respondesse se essa instalação está correta. Muito obrigado, pastor Salomão Soares, Blumenau. Pronto. Pessoal, pastor Salomão, esse vídeo é especial para o senhor que me fez a pergunta e para todos vocês que assistem meus conteúdos aí. Vale também ressaltar que a resposta não é só para o pastor Salomão, e sim para todos vocês que assistem aí o meu canal, para vocês também abrirem o olho, ficarem espertos com os profissionais que, entre aspas, que vocês contratam. Principalmente para fazer a instalação elétrica de 8 ar-condicionados de 24.000 BTUs cada um. Tá bom? Muita atenção nessa hora. Isso é uma responsabilidade muito grande. Tá bom? Então vamos às orientações e a resposta aí para o pastor Salomão. Pastor, inscritos aí no meu canal, vejam bem, a primeira coisa a ser feito na instalação de 8 ar-condicionados de 24.000 BTUs cada um, perdão pessoal, bati aqui no tripé, é fazer um cálculo de demanda para ser feita a substituição antes da instalação elétrica ser feita para esse determinado ar-condicionado, para ser feita a substituição do medidor de luz, ou seja, do relógio. Tá bom?
Eu vou falar pela minha experiência, eu não vou fazer cálculo aqui que o vídeo vai ficar muito longo. Para a instalação de 8 ar-condicionado, para suprir essa carga com carência de queda de tensão, vai necessitar da troca do ramal secundário de alimentação do poste até chegar ao relógio. A troca desse ramal é essencial, tá bom? E a substituição do relógio. Por quê? Um relógio, ele possui amperagem para cada determinada situação, para cada determinada instalação. Ou seja, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei em Blumenau, a terra do pastor, o normal, o que você acha em comércios aqui, é um medidor de 60 amperes. Nesse caso do pastor aí, necessitaria um medidor, um relógio de 150 a 200 amperes, tá bom? São 8 ar-condicionado de 24.000 BTUs cada um. Na tensão 220 volts. Outro detalhe, tem que ser feito uma separação de circuito, ou seja, a montagem de um quadro de distribuição de circuito independente da rede elétrica da igreja ou do comércio, independente da alimentação das tomadas e da iluminação das igrejas, desse determinado comércio. Tá bom? Que geralmente a igreja tem lá seus aparelhos de som, né? Mesa de som. A instalação desses ar-condicionados, dessa quantidade, tem que ser independente dos circuitos já existentes dentro do comércio. Por essa razão, tem que aumentar a carga instalada, ou seja, fazer um novo cálculo de demanda para a colocação de um novo relógio e a substituição do cabo do ramal alimentador secundário, que chega até o medidor. Tá bom? No caso do pastor aí, tem que ser um medidor de 150 a 200 amperes para poder suportar aquela carga que vai entrar e que vai sair. Tá bom? Para alimentar esses ar-condicionado. Tá bom? Ar-condicionado de 24.000 BTUs, na tensão 220 volts. Vocês podem estar utilizando aí o fio 4 milímetros quadrado. Tá bom? Fio 4 milímetros quadrados vocês podem estar utilizando para fazer a alimentação desse ar-condicionado, porém, por ser na tensão 220 volts. Se fosse da tensão 127, aí já seria outro caso. A gente teria que fazer um cálculo para poder estar descobrindo aí o condutor correto para ele. Tá bom? Principalmente se for inverter. Tá? Mas no caso do pastor aí, fio 4 milímetros quadrado, disjuntorzinho de 20 amperes. Tá bom? Cada aparelho, esse circuito é para cada ar-condicionado. Tá bom? Então, se tem 8 ar-condicionado, é necessário colocar 8 disjuntores para proteção do circuito. Tá bom? 8 ar-condicionado, 8 disjuntores bipolares de 20 cada um, de 20 amperes cada um. Tá bom? Condutor 4 milímetros quadrado. E, de preferência, né, colocar nesse quadro de distribuição de circuitos, DR, tá? Fazer o sistema de aterramento como pede a norma, tá bom? Se tiver condições, no momento, coloca também o AFDD, que é o AFCI, para identificar arcos elétricos, faíscas ou fuga de correntes, tá bom? Nesse quadro de distribuição de circuito,
montados para especificamente para esses ar-condicionado, tá bom? Então, nessa quantidade de ar-condicionado, tem que chamar um profissional qualificado para fazer esse tipo de trabalho, porque vai necessitar de um laudo técnico, um cálculo de demanda, para poder enviar para a concessionária vir fazer a substituição do cabo do ramal secundário, que alimenta o relógio, e fazer a substituição também do medidor, para poder suprir a carga que vai entrar, além da carga que já existiria nesse determinado local. Tá bom? E é isso. Pessoal, fiquem atentos na hora que vocês forem contratar os profissionais para fazer um trabalho como esse aí do pastor, de 8 ar-condicionado, de 24.000 BTUs cada um. E, independente de qual que seja o trabalho, é sempre bom a gente dar uma pesquisada, dar uma verificada, né? Pedir segunda opinião de um profissional, para vocês não caírem em história da carochinha, como o pastor caiu aí. Pessoal, forte abraço a todos. Mais uma vez, meus amigos, reforçando, vou deixar aí no primeiro comentário desse vídeo o meu CNPJ, que é o Pix, para ajuda aí no nosso estudo de gravação, futuramente, tá bom? Fica todos com Deus, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos!